Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos. Estamos no capítulo 5. E eu agradeço a você por sua companhia todos os dias aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, por meio da Rádio Maria, por meio dos canais, das plataformas de podcasts. Muito obrigado por sua amizade, por suas orações, por sua companhia todos os dias. O texto do Santo Evangelho desse dia, desta segunda-feira, da quarta semana do tempo comum, o texto é de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Trata-se de um exorcismo que Jesus faz. Ele expulsa o espírito impuro daquele homem de Gerasa, do outro lado do Mar da Galileia. Vamos ao texto, Marcos 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelas montanhas, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante de Jesus e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu pleno juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora
e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, se pudermos dividir o texto, nós poderíamos dizer, grosso modo, que o texto começa com o homem possuído por um espírito impuro. Depois aparece Jesus agindo, a intervenção salvífica de Jesus expulsa o espírito impuro. Terceiro, os habitantes da cidade de Gerasa, do campo e da cidade, as reações daqueles que viram o milagre de exorcismo que Jesus realizou. E por último, novamente, o homem, agora refeito, pleno, em seu perfeito estado, ele se torna discípulo de Jesus Cristo. São estas 4 sessões: o endemoninhado, a intervenção libertadora de Jesus, as reações dos gerazenos e, por último, o filho que nasce, o Filho de Deus, o discípulo, o filho novo, não mais possuído pelo espírito impuro, pelo espírito imundo, mas agora plenificado do Espírito de Jesus, do Espírito Santo. Plenamente filho, ele recebe com toda a sua plenitude a adoção filial, tornando-se discípulo de Jesus. O texto, em primeiro lugar, ele apresenta o sistema de impureza dentro do qual aquele homem está imerso. São 7 elementos com valência negativa vinculados à impureza. O primeiro é o mar. Jesus vem de barco pelo mar da Galileia. O mar na Bíblia muitas vezes tem um valor positivo, porque aí se trabalha e se tira o sustento para viver, mas em muitas ocasiões o mar tem uma valência negativa. O mar é o lugar dos monstros marinhos, o lugar das incógnitas, o ambiente desconhecido. Ninguém sabe o que acontece no profundo do mar. O mar, portanto, tem um valor de impureza e ao menos uma valência negativa. O segundo elemento negativo e impuro é a região na qual Jesus e os discípulos estão. É a região da Decápole, do outro lado do Mar da Galileia. Região, território pagão. No tempo do rei Herodes, esse território foi acoplado ao reino de Herodes Magno, foi associado a Israel. Depois houve tempos de mudanças, de autonomia. A palavra Decápole literalmente significa 10 cidades. Era uma região relativamente livre, dependente diretamente do Império Romano. Mas é um ambiente de pagãos, de língua grega, vinculadas diretamente à administração central do Império Romano. Terceiro, o homem está possuído pelo espírito impuro. É o espírito maléfico que verdadeiramente toma conta do ser humano, o aliena e o escraviza. Quarto, aquele homem vive em meio aos cemitérios, aos túmulos, que é o grau máximo de impureza. Quinto, ele se fere com pedras. Na Bíblia, na cultura de Israel, o sangue transmite impureza legal, transmite impureza ritual. O homem está todo ferido, todo chagado e sangra. O sangue é símbolo
da impureza na estrutura do sistema de pureza legal de Israel. Sexto, no texto há alusões claras à presença dos romanos, especialmente do exército do Império Romano, na região da Decápole. Sobretudo quando se fala aí de legião. Legião é uma palavra tipicamente romana para designar um grupo de soldados do exército do Império Romano. E finalmente, sétimo, os porcos. A manada de porco é nessa manada de porcos que o espírito impuro chamado de legião se aloja e os porcos se precipitam mar adentro e morre uma grande quantidade de porcos. O porco é o animal impuro por excelência, representa exatamente os pagãos, os gentios. Então, estes 7 elementos que eu apresentei se vinculam profundamente com o sistema de pureza legal. Mas o que acontece? A intervenção salvífica de Jesus. O homem que foi alienado, que foi escravizado, o homem sobre o qual um espírito impuro agiu, dominou e tomou conta, agora esse homem é libertado pelo poder salvífico e libertador de Jesus Cristo. Jesus lhe devolve a dignidade. Jesus lhe devolve a plena liberdade e a autonomia. Este homem não mais depende de um outro ser que o comanda. Ele não mais depende e é dominado por um espírito impuro. Ele agora possui o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Passa então a conhecê-lo, a amá-lo e a segui-lo, rejeitando todo tipo de escravidão e tudo aquilo que conduz a um afastamento, a um distanciamento do mistério de Deus em nossas vidas. O terceiro elemento importante no texto é a reação dos gerazenos. Primeiro, a reação dos homens que guardavam os porcos, que cuidavam dos porcos. Eles saem e espalham na cidade e também nos campos. Tudo aquilo que Jesus fez, eles espalham por aí afora. Segundo, temos o papel de algumas pessoas. Não sabemos claramente quem são. Algumas pessoas foram ver o que havia acontecido. Depois, novamente, os que tinham presenciado aquele exorcismo, eles atuam e explicam tudo aquilo que havia acontecido. Os gerazenos, então, ao perceberem que houve um grande prejuízo econômico, porque a manada de porcos se precipitou ao mar, eles praticamente exigem que Jesus se afaste da região deles. Manda Jesus embora. Eles preferem ficar com os porcos a reconhecerem que Jesus é a ação salvífica, misericordiosa e libertadora do amor de Deus que devolveu àquele homem a dignidade plena dos filhos e filhas do Senhor. É muito triste perceber quando os habitantes de Gerasa veem os prejuízos econômicos que alguns tiveram, porque muitos porcos morreram precipitando-se ao mar. Estas famílias preferem rejeitar Jesus Cristo e optar por reconhecer o prejuízo material com a morte dos porcos. Ao invés de defenderem a vida de um filho de Deus, eles defendem o poder econômico, defendem o lucro, o capital, a riqueza. O ter uma grande manada de porcos é exatamente isto que fazem os habitantes de Gerasa na sua reação ao milagre que Jesus realiza. Finalmente, o texto do Evangelho se conclui com
a reação do próprio homem que foi curado, que foi exorcizado. Ele procura a comunidade cristã e ele passa a caminhar com Jesus. Ele quer seguir com Jesus como verdadeiro discípulo. Jesus muito sabiamente diz, olha, fique aqui na Decápole e transmita aos outros aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. Evangelizar, fundamentalmente, é transmitir aos outros aquilo que a graça, a fé, aquilo que a misericórdia de Deus realiza em nossa existência. Que nós também sejamos libertados de todo espírito maléfico, de todo espírito impuro, e tenhamos sempre o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, que liberta, salva e nos dá a graça de um novo começo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão.